E estamos aí continuando, né, a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O QG e os Vermes. E estamos aí, essa videoaula, capítulo duplo, 43 e 44, porque o capítulo 43 é apenas um parágrafo, então não vale a pena fazer uma videoaula só de um parágrafo. Então, embuti ele aí no capítulo 43 e assim a gente ganha tempo. Se você caiu de paraquedas aqui, recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist lá no canal. Tem uma playlist toda com as videoaulas anteriores, né? Para você se inteirar aqui do assunto. Isso aqui cabe também como um audiobook. E como na época da faculdade esse livro ele me ajudou bastante, com certeza ele pode te ajudar também. Então, gente, chega o momento do fim dos interrogatórios e tá para sair a sentença do nosso amigo Menóquio, né? Então, esse interrogatório ele termina no dia 12 de maio. Ele foi levado mais uma vez ao cárcere. Alguns dias se passaram. Por fim, no dia 17, ele recusou o advogado que lhe for oferecido e entregou uma longa carta aos juízes, aos inquisidores, no qual pedia perdão por erros do passado. E detalhe, a mesma carta que inutilmente fora pedida 3 meses antes pelo filho, né, na intenção de evitar que ele passasse por todo esse perrengue aí. Na carta aos juízes, ele começa dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem acompanhado esse módulo até aqui, você precisa ter em mente uma coisa. Precisamos separar. São dois Menóquios que nós estamos adiante. Um é o Menóquio que responde às perguntas dos inquisidores e o outro é o Menóquio ao qual escreve essa carta, né? Uma carta de pedido de perdão, uma carta pedindo misericórdia, que não tem nada a ver com o Menóquio que defendia suas teorias, que defendia seus pensamentos diante da hostilidade da Inquisição. Então acompanha aí comigo. Eu, Domênico Sacadella, cognominado Menóquio de Montereale, sou cristão batizado, sempre vivi como cristão, sempre fiz obras de cristão, sempre fui obediente aos meus superiores e aos meus pais espirituais, tanto quanto eu podia, e sempre, manhã e noite, me colocava sob o sinal da cruz, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu dizia o Pai Nosso e a Ave Maria, e acredito que sejam uma oração do Senhor e outra de Nossa Senhora. Embora seja verdade que eu pensei, acreditei e disse, como aparece nas minhas confissões, coisas contra os mandamentos de Deus e da Santa Igreja. Eu disse isso por vontade do falso espírito, o qual me cegara o intelecto, a memória e a vontade, fazendo-me pensar, acreditar e falar no falso e não na verdade, e assim eu confesso ter pensado, acreditado, dito o falso e não a verdade, e assim dei a minha opinião, mas não disse que ela era verdade. Vou dar como exemplo 4 palavras sobre José, filho de Jacó. Ele falou com seu pai e irmão sobre certos sonhos seus que significavam que eles deveriam adorá-lo. Os irmãos se puseram a brigar com ele e queriam matá-lo, mas Deus não quis. E então o venderam a uns mercadores do Egito. Lá foi para a prisão por causa de uns erros, e depois o rei Faraó teve um sonho que parecia haver 7 vacas magras e ninguém sabia interpretar tal sonho. Disseram-lhe que havia um jovem na prisão que saberia interpretá-lo, e assim ele foi retirado da prisão e levado diante do rei, que lhe disse que as vacas gordas significavam 7 anos de abundância e as magras 7 anos de carestia. E assim o rei lhe deu fé e o fez príncipe e governador de todo o reino do Egito. História essa bem conhecida, né? A história de José do Egito. Foi a abundância e José se veio a abundância e José se proveu de grão para mais de 20 anos. Depois veio a carestia e não se trocava grão por dinheiro, o que ocorria também em Canaã.
Jacó sabia que no Egito vendia-se grãos, mandou 10 de seus filhos com seus animais para o Egito. Eles foram reconhecidos pelo irmão, que, com a permissão do rei, mandou alimentar o pai e toda a família com o que tinha de melhor, e assim viveram juntos no Egito. Mas os irmãos se arrependiam de tê-lo vendido, e José, vendo-os assim, lhes disse: Não foi culpa de vocês, mas vontade de Deus, para que eu provasse a nossa necessidade, provesse a nossa necessidade. E fiquem alegres, porque eu os perdoo de todo o coração, e por ter falado com meus irmãos e pais espirituais, fui por eles acusado e vendido ao grande pai inquisidor, e ele fez com que me trouxesse a este santo ofício e me puseram na prisão. Mas eu não acho que seja culpa deles, e sim vontade de Deus. Observe que ele faz uma. Primeiro ele faz uma alegoria e agora se coloca em comparativa, tentando assim comover a Inquisição. Não sei se eles são irmãos ou pais espirituais, mas eu os perdoo para que assim Deus me perdoe da mesma maneira. Deus quis que eu fosse conduzido a este santo ofício por 4 razões. Primeiro, para que eu confessasse meus erros. Segundo, para que eu fizesse penitência pelos meus pecados. Terceiro, para me livrar do falso espírito. Quarto, para dar exemplo a meus filhos e a todos os meus irmãos espirituais, para que não incorressem nesses erros. Entretanto, se eu pensei, acreditei, falei e fui contra os mandamentos de Deus e da Santa Igreja, estou doente, aflito, arrependido e infeliz, e digo: minha culpa, minha tão grande culpa. E peço perdão e misericórdia pela remissão dos meus pecados, à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e também à gloriosa Virgem Maria, a todos os santos e santas do paraíso e a sua santíssima, reverendíssima e ilustríssima justiça, que me perdoe e tenha misericórdia. Eu peço em nome da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se declare a minha sentença com ira e injustiça, mas com amor, caridade e misericórdia. Os senhores sabem que nosso Senhor Jesus Cristo foi misericordioso e perdoou e perdoará sempre. Perdoou Maria Madalena, que foi pecadora, perdoou São Pedro, que o negou, perdoou o ladrão que tinha roubado, perdoou os judeus que o crucificaram, perdoou São Tomé, que duvidou do que viu e quis tocar. Dessa forma eu acredito firmemente que ele me perdoará e terá misericórdia de mim. Fiz penitência na prisão escura durante 104 dias, para a vergonha, ruína e desespero da minha casa e de meus filhos, mas eu peço aos senhores, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua mãe gloriosa, a Virgem Maria, que a transforme em caridade e misericórdia. Não queiram ser a causa da separação da minha companheira e dos que Deus me deu para minha alegria e consolação. Eu prometo assim não incorrer mais naqueles erros, ser obediente a todos os meus superiores e pais espirituais em tudo que eles me ordenarem, e nada mais. Espero sua santíssima e ilustríssima sentença como ensinamento do viver como cristão, e assim poderei ensinar meus filhos a serem verdadeiros cristãos. Foram estas as causas dos meus erros. Primeiro, eu acreditava em 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, e acreditava que isso bastasse. Segundo, por ter lido o livro de Mandevilla, sobre tanta espécie de raça e diversas leis que me confundiu. Terceira, meu intelecto e memória me faziam saber o que não era necessário. Quarta, o falso espírito estava sempre me rondando para que eu pensasse o falso e não a verdade. Quinto, a discordância que existia entre mim e o nosso pároco. Sexta, eu trabalhava muito, ficava fraco e assim não podia cumprir todos os mandamentos de Deus e da Santa Igreja. Faço minha defesa, na esperança do perdão e da misericórdia, sem ira ou injustiça, e assim peço ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos senhores a misericórdia, perdão, sem ira ou injustiça, e não leve em conta minha falsidade e ignorância. Então observem que ele está aparentemente arrependido de seus pensamentos, mas o que eu acredito, ele não se arrependeu, ele mantinha-se firme, mas ele queria se livrar da condenação de morte. Bem, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários. Continue nos seguindo nas redes sociais. Se você é novo aqui no canal, considere se tornar inscrito. Compartilhe nossos conteúdos. Indique os nossos vídeos. É um trabalho de utilidade pública. E para que esse canal continue existindo,
precisando de sua ajuda, com o seu like, com o seu compartilhamento, com os seus comentários. É dessa forma que você mostra ao YouTube a importância dos nossos conteúdos aqui para o canal e é uma forma de você também incentivar o meu trabalho. Fiquem todos bem, até uma próxima!